a partir do momento que eu coloquei os pés no avião e até mesmo na ilha, como disse o Simão, aquilo passou de um sonho mesmo para a realidade. Parecia, era uma coisa mesmo fora do outro mundo, mas que estava a acontecer. A Beatriz tem 16 anos, é natural de Vila Franca da Beira e frequenta o 11º ano no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Já o Simão tem 17 anos, é natural de Avô e estuda no 12º ano na mesma escola. Ambos foram selecionados para o programa Astronauta por um Dia, uma iniciativa da Agência Espacial Portuguesa e que em 2025 os tornou então embaixadores desta iniciativa. Obrigada por terem vindo e sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, como é que surgiu a ideia de se candidatarem a este programa? E eu se calhar começo então pelo Simão. Então esta ideia surgiu no final de uma aula, através de uma ex-embaixadora, através de professores, amigos. Eu ouvia pouco falar desta iniciativa, mas quando ouvi falar, suscitou logo em mim uma grande curiosidade. Porque eu desde muito pequenino que sonhava em ser astronauta e até mesmo agora sonho em querer seguir alguma coisa ligada com a área da astronomia. E esta conquista para mim foi muito importante, não só por isso, mas também tornou em mim uma pessoa diferente e foi especial dessa maneira. Então essa ideia surgiu mesmo através de professores, amigos, ex-astronautas por um dia, e acho que fico feliz por me terem dado esta iniciativa, esta oportunidade. E quanto a ti, Beatriz, também foi o mesmo? Foi mais ou menos assim. Da minha parte sempre me disseram que eu tinha uma vocação para esta área e eu fiquei a saber desta iniciativa através de professores e de familiares e eles sempre me incentivaram assim a participar em ciência, na astronomia, e é uma coisa que eu realmente gosto, traz paz, digamos assim. Então eu pensei, por que não? E inscrevi-me. E então, desse momento até ao momento de se inscreverem, vocês acreditavam que iam ser selecionados? Eu, no meu caso, não acreditava. Eu sempre me inscrevi com aquela intuição, bem, vou me inscrever e no final de contas nem sequer da primeira fase passo. Quando comecei a passar a primeira, segunda, terceira, quarta, eu comecei a pensar, bem, isto vai ser real e se calhar é um sinal de que eu mereço esta conquista, mereço ser astronauta por um dia e pronto, e fiquei muito contente por passar e neste momento estou aqui e muito orgulhoso do caminho que fiz. É tal e qual como o Simão diz, eu inscrevi-me e quando me submeti a candidatura eu fiquei, pronto, se calhar eu não vou passar, se calhar isto não vai à frente. E eu tinha pessoas que acreditavam mais em mim, que é o caso da minha irmã, ela sempre acreditou mais que eu. E ela dizia assim, tu vais passar, acredita em ti, tu consegues. E pronto, afinal ela tinha razão e eu passei. E é mesmo uma felicidade enorme. Sim, até porque vocês foram 2 dos 30 e serem da mesma escola, do mesmo concelho de Oliveira do Hospital, é mesmo um motivo de orgulho e acho que vocês têm mesmo de celebrar isso. Antes de nós irmos à fase de seleção que o Simão já começou a enunciar, que há 5 fases, eu gostava de perceber, porque tivemos uma experiência muito diferente, vocês estiveram nos Açores, como é que foram os dias nos Açores? Se calhar eu começava por ti, Beatriz. Foi algo de extraordinário. Pela primeira vez esta iniciativa foi feita nos Açores. Creio que deu muito trabalho, mas foi algo mesmo espetacular. Nós apanhámos um voo aqui, fomos até Santa Maria e foi um momento de convívio e as paisagens é tudo completamente diferente, é mesmo uma emoção muito grande e foi algo espetacular mesmo. E quanto às atividades, o que é que estiveram a fazer por lá durante... Foram 5 dias? Foram 4 dias. No primeiro dia, se calhar o dia mais importante, que foi o conhecimento de todos os astronautas por um dia, tivemos várias atividades, como o conhecimento, tivemos todos juntos sentados numa roda, à conversa, a apresentarmos-nos. Tivemos depois outra atividade que foi com cordões, que era para criar laços mais próximos em duplas. E acho que isso foi fundamental para o resto dos outros dias. Muitos já se conheciam das provas físicas, que também vamos falar mais à frente. Muitos já se conheciam, mas acho que o primeiro dia foi fundamental para que tudo naqueles 4 dias fosse incrível e tornasse uma experiência inesquecível.
E nos outros? No segundo dia, nós começámos logo de manhã com uma palestra que nos ensinava a dar palestras. E logo depois disso nós fomos postos à prova e fomos dar palestras numa escolinha lá da zona que englobava pessoas do primeiro ano até ao quarto ano. Durante a tarde nós fizemos uma atividade em grupos, dividiram-nos por grupos e nós fizemos uma prova de orientação com desafios de física e matemática e mesmo esforço físico entre todas as provas. No exterior, portanto, vocês Sim. ficaram onde alojados? Ficámos num hotel lá em Santa Maria, de 4 estrelas, é muito. E depois nós fizemos essa atividade lá mesmo no meio do mato, lá numa serrazita. Foi muito giro. As paisagens eram algo extraordinário, fora do que nós não costumamos ver aqui em Portugal continental. E, portanto, ainda mais que foi a primeira edição feita nos Açores e é totalmente gratuito, o que ainda torna ainda mais entusiasmante participar. Quer dizer, nós passamos as fases todas e não temos nenhum custo com isso. No terceiro e no quarto dia, querem-me explicar depois como é que foi, antes de chegarmos ao voo? No terceiro dia, na parte da manhã, fomos conhecer um bocado a ilha. Eu que não conhecia os Açores, fiquei encantado com a paisagem, com a logística que a ilha tem. Fomos conhecer a ilha e na parte da tarde, foi quando os nervos se calhar já começaram mais a ferver, conhecemos a equipa que vinha no avião. Um avião que é este, não é? Exatamente. Exato. Conhecemos a equipa, dinamizaram palestras connosco para conhecermos o que é que ia acontecer no dia do voo, o que é que tínhamos que fazer e se calhar a grande parte mais feliz desse dia foi termos experimentado os fatos, que neste momento estamos com eles vestidos, e conhecer o avião em si foi se calhar uma das coisas mais especiais dos 4 dias. Além do voo, acho que aquele sentimento que nós sentimos quando vestimos os fatos, quando entramos pela primeira vez no avião, acho que tornou a experiência ainda mais especial do que ela foi. O que é que tu sentiste, Bia, quando vestiste o fato e quando viste o avião? Eu senti que não era real, parecia um sonho mesmo. Vestir os fatos e estar ali com o astronauta, porque nós estivemos com o astronauta mesmo. Ok. E depois entrar num avião e ser tudo diferente, não ser um avião comum, digamos assim. O que é que tinha de diferente? Era equipado, era tudo colchões, que pronto, nós andávamos depois ali em gravidade zero, que era para não nos magoarmos, não sei, parecia um espaço mesmo, parecia uma nave espacial, era completamente diferente. A primeira gravidade que nós testámos foi a gravidade de Marte, se não estou em erro. E logo aí o pessoal começou logo aos berros, começou logo assim, uma coisa fora do normal. É a mesma coisa que nós estávamos a caminhar na rua e de um momento para o outro começámos a levitar, apesar de não tanto, mas nós que ficámos logo, uou, isto é incrível, ainda só tínhamos feito uma parábola e acho que eu já contei a experiência a várias pessoas e sempre referi, só quem está lá dentro e quem vive o dia é que sabe a emoção que aquilo traduz, porque não é uma coisa que tu podes dizer, eu vou aqui experienciar isto hoje, ou durante o dia, ou a qualquer hora, não, é uma coisa que é única para a vida. E se calhar foi essa a grande emoção. E tu, Bia? É algo que não tem comparação mesmo. Talvez o que se chegue mais, digamos assim, a comparar é estar dentro da água, digamos assim, quando estamos mergulhados e nos sentimos mais leves. Mas é mesmo incomparável, é uma sensação que não dá para descrever. Não tiveram medo quando estavam, pelo menos, numa gravidade mais estável e de repente vão para a gravidade zero e ficam literalmente sem controle? Sim, eu acho que nós estávamos tão ansiosos que nem ligámos tanto à parte do medo, mas é mesmo uma transição assim fora deste mundo. Nós estamos ali sentados à espera da gravidade e depois do nada estamos sem sentir nada, não sentimos o nosso peso, nós bracejamos, nós não saímos do sítio, é algo... E todos os desafios que vos deram, qual é que foi aquele que vocês mais gostaram de ver? Por exemplo, tinham água, tinham o desafio de fazer a flexão com uma mão, tinham outros? O desafio que eu mais gostei de ver foi fazer a posição do super-homem. Sim. Acho que foi dos desafios mais engraçados. Também o da água também foi engraçado, que nós podíamos ir lá beber a água, e beber água no ar é uma coisa diferente, mas acho que o desafio mais emocionante que eu experienciei foi o mesmo do super-homem. Quanto à parte então da seleção, está dividida em 5 fases e eu deixo isto para vocês explicarem. Então, na primeira fase, nós temos que fazer um vídeo com uma duração máxima de 45 segundos e é muito importante que seja de 45 segundos porque é logo um fator que é para excluir e eliminamos logo.
a mostrar a nossa motivação e falar um bocado sobre nós, o porquê de querermos participar nesta iniciativa e o porquê de termos aquela vocação para ser um bom embaixador. Já na segunda fase, é uma prova assim que toda a gente diz que é mais complicada, mas nada de grandes stresses. É uma espécie de canguru matemático, uma velocidade de raciocínio e memória. Umas dicas assim que eu daria para esta fase, talvez estudar mesmo, fazer uns cangurus matemáticos de vez em quando, fazer uns jogos de memória daqueles mesmo na brincadeira, porque estimula ali o cérebro e prepara-nos para estas provas. E quanto à terceira e à quarta e à quinta fase? A terceira fase já é uma prova mais exigente a nível físico. Acho que o conselho que eu dou é, quando souberem que passaram para a terceira fase, comecem logo a treinar. Eu fiz isso, eu comecei logo a treinar, apesar de ter sido um bocado mal sucedido numa das provas, que aquilo são 5 ou 6 provas, mas comecem logo a treinar. É algo de muito normal que vocês fazem na escola, vai-vens, testes de abdominais, testes de equilíbrio, são coisas muito que vocês fazem no vosso dia-a-dia e acho que comecem logo a treinar, que isso com certeza vai-vos ajudar muito no dia da prova. A quarta fase, que quem não gosta de falar, se calhar também é uma das mais complicadas, é a entrevista. Eu, por exemplo, eu não gosto de falar, mas no dia em que tive a entrevista eu senti-me super tranquilo, eu achei logo que tinha passado, logo a seguir a acabar a entrevista, e sou uma pessoa que não gosta de falar, porque as pessoas que estão lá a entrevistar são tipo pessoas que entrevistam-vos como se fossem vossos amigos conhecidos, pessoas super tranquilas, deixam-vos muito à vontade e acho que isso é fundamental para aquela fase. Quando são selecionados, nessa última fase, a quinta fase é os testes médicos, aí já não há nada a fazer, se acusarem alguma coisa é triste, como é óbvio, mas quase sempre as pessoas que passam à quinta fase, aos exames médicos, quase sempre são bem-sucedidas para depois fazerem o voo parabólico. Bia, qual é que foi a fase que tu mais gostaste e a que menos gostaste e porquê? A que eu mais gostei, eu diria que foi a terceira fase, porque eu adoro desporto. E aquilo para mim foi assim, super fácil. E a que eu menos gostei, os testes médicos. Eu não gosto nada de hospitais. Não gosto. Aquilo era um hospital especial. É um hospital das Forças Armadas, mas não gosto nada de ir ao médico. Mas não é por isso que eu deixei de ir. Portanto, nós tínhamos alguém que não gosta de ir ao médico e alguém que não gosta de falar que conseguiram passar nas 5 fases. Portanto, acho que o impossível não existe. Ponto. Agora, passando, houve algum momento, e vocês falaram ao bocadinho quando estavam a ver o avião, mas que pensaram, epá, isto é mesmo real, isto está mesmo a acontecer. Existiu algum destes momentos? O dia em que chegámos aos Açores, acho que foi o dia em que chegámos aos Açores e o dia em que recebemos o e-mail a dizer que fomos selecionados como um dos 30 finalistas. Acho que foi o dia em que nós dissemos, bem, ok, o sonho tornou-se realidade, esta conquista é verdadeira e acho que foi mesmo estes 2 dias, para mim, não sei se para a Bria foi igual, que disseram-nos que esta conquista é mesmo real. A partir do momento que eu coloquei os pés no avião e até mesmo na ilha, como disse o Simão, aquilo passou de um sonho mesmo para a realidade. Era uma coisa mesmo fora do outro mundo, mas que estava a acontecer e fiquei mesmo contente. É mesmo engraçado, sabem? Nós conseguimos sentir esta emoção e acho que vocês desejam mesmo e acho que essa é a mensagem principal, que é todas as pessoas tentarem, porque quer dizer, às vezes nós pensamos que estamos tão longe das oportunidades, mas basta arriscarmos e lançarmos ao desafio para isso acontecer. E é aquilo que nós falávamos, é uma emoção muito difícil de expressar. Enquanto embaixadores da Agência Espacial Portuguesa, porque ficaram com esse estatuto, dado que foram astronautas, têm alguma iniciativa ou alguma ideia em mente para o futuro e, nomeadamente, até para que mais jovens desta escola e de Oliveira do Hospital participem, sendo que, damos já essa informação, é uma iniciativa dos 14 aos 18 anos e que agora pode ser até ao 11º ano. Querem contar novidades? Ideias é o que não faltam. Nós estamos cheios de ideias, saímos daquele avião e acho que as ideias caíram logo do céu. Mas nós temos assim um bocadinho de problemas. Nós tentamos, só que depois nem sempre é fácil a logística e nem todas as pessoas ajudam.
Mas nós damos sempre o nosso melhor e conseguimos dar a volta, arranjamos sempre um plano B. Alguma ideia assim para o verão, alguma coisa Aproveito que tenham? desde já para dizer que fiquem atentos, que vai sair aí um grande projeto agora para brevemente. Esperemos que não seja o único. Também, como havia dito, temos tido dificuldades em arranjar logística, até mesmo aqui no meio escolar. Apesar disso, não tem sido obstáculo para nós divulgarmos esta iniciativa, desde a fixação de cartazes, desde projetos que temos em mente, realizações de vídeos que podem sempre acompanhar nas nossas plataformas ou na plataforma da Agência Espacial Portuguesa. Acho que isso não vai deixar de ser um obstáculo, como se costuma dizer, quem sonha sempre alcança, e acho que os sonhos sempre se tornam realidade. Este sonho tornou-se realidade, acho que para a Beatriz também era um sonho, e nenhum de nós diria que neste momento pudéssemos estar no lugar onde estamos, e acho que isso é o mais importante. Mais do que o voo, o que é que esta experiência vos deu? Deu-nos, eu diria, autoestima, diria confiança e amizades, porque nós fizemos 28, porque já conhecia o Simão, fizemos 28 amizades, que acho que iremos levar para a vida, assim como as memórias, e E que passado tanto tempo ainda mantém contacto como um grupo. muito contacto. Muito contacto mesmo. Isso é incrível, porque são mais 28 pessoas de todo o país. Tornaram-se a nossa segunda família, assim dizendo. Exato. O que é que para ti ganhaste para além do voo parabólico? Foi o que a Beatriz disse. Acho que acima de tudo ganhámos conhecimento, ganhámos as amizades. São pessoas que de facto são importantes para nós porque estiveram ao nosso lado nesta conquista, também experienciaram essa conquista, e acho que acima de tudo esta experiência não é só para matar a curiosidade, porque não é todos que testam a gravidade zero, mas sim para nos fazer envolver num meio diferente, conhecer novas pessoas, conhecer novas iniciativas, e acho que isso acaba sempre por ser importante, porque nós jovens hoje em dia, às vezes existe a falta de oportunidades e outras vezes nós sabemos aproveitar, e acho que uma mensagem que também deixo para todos é que se sonham, lutem pelos sonhos, porque nada às vezes se torna impossível e nada se torna impossível, e acho que isso é o mais fundamental. Se vocês pudessem descrever toda esta aventura numa só palavra, qual é que seria? Incomparável. Definitivamente. E tu, Simão? Inesquecível. Inesquecível. E agora a pergunta de remate, a última. Que conselhos dariam então? O Simão já começou, vou pela via. E que conselhos deixam a quem se quer candidatar a programas como este? Não deixem de tentar. Acreditem sempre, e mesmo que não passem à primeira, voltem a tentar. Desistir não é opção, e dar sempre o melhor. Acho que dar sempre o máximo de nós é o mais preciso neste momento. Nós podemos até dar um exemplo. Nós temos um astronauta que também foi connosco, que tentou 4 vezes e nunca desistiu. Foi às 4, isto foi a 4ª edição, agora vai ser a 5ª em 2026. Ele tentou as quatro vezes e só no último ano em que podia ser selecionado é que passou. E eu acho que ele serve de exemplo, porque foi uma pessoa que nunca desistiu, sempre sonhou e nunca desistiu de tentar. E ele, para mim, foi uma das pessoas que eu sigo como exemplo, porque é uma pessoa lutadora, uma pessoa que sempre acreditou que iria passar, mesmo tendo-lhe cortado as pernas, como uma expressão popular que se diz. Acho que é um grande exemplo aqui enquanto astronauta por um dia, e pronto, acho que é isso. Lutem sempre pelos vossos sonhos, porque nada é impossível. Bom, deixa-me só dar-vos a mensagem de que eu também, enquanto astronauta por um dia de 2023, fico extremamente orgulhosa, e fiquei, que vocês se tivessem candidatado e tivessem conseguido. E, portanto, deixo também esse desafio e que sei que o estão a fazer para puxarem mais jovens e para termos Oliver do Hospital em peso no espaço, porque orgulha-nos a todos e principalmente orgulha-me a mim por continuarem esse legado. Portanto, dou-vos parabéns também por isso e pela coragem, e também incentivamos todos os outros a fazer o mesmo. Obrigada por terem vindo. Obrigado. Obrigada.